Todos nós precisamos nos alimentar, e a digestão é fundamental para absorver os nutrientes e manter o corpo em funcionamento. Após a mastigação, os alimentos migram para o estômago para começar todo o processo digestivo e seguem em frente até a eliminação. Mas em alguns casos, este conteúdo volta para o esôfago, causando desconforto e diversos outros sintomas. É o chamado refluxo gastroesofágico, que atinge mais de 25 milhões de brasileiros, ou seja, mais de 10% da população. No Papo Reto de hoje, vamos conhecer as causas, as opções de tratamento e também se é possível prevenir o refluxo. Fique com a gente! E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui a doutora Valéria Goulart. Boa tarde, minha querida Paz. Boa tarde, um prazer muito grande estar aqui. Estamos aí com o ajuste no áudio, mas nós estamos juntos. Boa tarde, é muito bom estarmos juntos, né? Nós acolhemos a senhora aqui para tratar desse assunto tão importante e que muitas pessoas acabam sofrendo com o refluxo, né? Qual seria a causa principal dessa doença, desse refluxo, né? Sim, na verdade, assim, é um problema até anatômico, né? Nós temos o nosso esôfago, né, que é um tubo, que é onde que passa o alimento, e no final dele... Nós vimos aí na VT, né? No final dele tem um esfíncter, que é um músculozinho. Esse músculo, com o tempo, ele vai enfraquecendo. E aí passa o alimento ou até o ácido para o esôfago, né? Porque o esôfago, as células do esôfago, eles não estão acostumadas com a acidez, né? Que é própria, que é do estômago. E isso vai irritando, provocando todos esses problemas que, infelizmente, está afetando milhões de pessoas. Então, essa válvula, podemos dizer, é válvula? Sim, seria uma válvula, um músculozinho que sim. Fica frouxo, podemos dizer assim no português, né? E aí ele faz com que, ao passar o alimento, ele não fecha de novo, aí o alimento volta, é isso? Seria mais ou menos isso, ou às vezes alguma pressão abdominal grande, que também aí acaba abrindo essa válvula, e aí o alimento ou o ácido passa também. Isso aí, gente. Nós estamos falando sobre refluxo com a doutora que está aqui com a gente, a Valéria Goulart, trazendo de uma maneira muito própria aquilo que você em casa precisa também saber sobre essa doença. Eu falo com propriedade, porque desde os 13 anos eu tenho feito uso de alguns medicamentos que faz com que acaba tendo, inibe, né, a acidez do... Sim, tem vários tipos de medicamentos. Tem uns que inibem a própria acidez, tem outros que neutralizam a acidez. Então, nós vamos falar sobre os medicamentos, mas vamos falar de outras coisas ainda, né? Que algumas pessoas têm mais facilidade de ter isso, ou é mais propensa a ter essa enfermidade, essa doença. É doença do refluxo? Justamente. Doença do refluxo gastroesofágico, né, que é DRGE, né, que é uma abreviação. Mas, assim, tem pessoas que são mais propensas, principalmente as pessoas obesas, né? Então, normalmente, a gordura abdominal e a própria abdômen, a barriga grande, faz, né, a pessoa ter refluxo. Grávidas, né, que o próprio neném, o feto, está apertando ali também. Pessoas que fumam, o cigarro, ele enfraquece esse músculo, esse esfíncter, né? Então, existe principalmente pessoas... Chique, gente. Como é que é o nome mesmo? Esfíncter. Aquele negócio é chique, viu? Esse músculozinho. Esse músculozinho que acaba enfraquecendo onde dá a causa do refluxo. Sim, o cigarro ele enfraquece, além de provocar diversos outros tipos de problemas. Pessoas, por exemplo, que bebem bastante, né? A bebida, ela acaba, né? Tanto bebida alcoólica ou bebida gaseificada, acaba piorando isso. Olha que interessante, ao longo da semana nós fomos... acolhemos aqui vários profissionais da área da saúde, todos eles, em diversos... Olha, cuidado com o álcool, cuidado com o cigarro, né? Então, nós sabemos quanto faz mal para as pessoas. Então, a senhora que vem fechar com chave de ouro essa vez dizer, olha, cuidado com a bebida, cuidado com o cigarro, que são totalmente prejudiciais à nossa saúde, né? E quais são os sintomas que a pessoa pode perceber que ela está sofrendo da doença do refluxo? Normalmente a pessoa, né, como o refluxo também, pessoas acima de 40 anos, né, que é bem comum, né, mas pode acontecer em qualquer idade. Começar nos 13 também. E bebês também, né, pode acontecer em todas as idades. Geralmente os sintomas, a pessoa começa a sentir uma queimação, né, uma azia, né, uma má absorção. Geralmente a pessoa apresenta até arrotos, né, então a pessoa às vezes fica arrotando, pode ser um sintoma do próprio refluxo.
a má digestão, né? Deglutição, tem pessoas com dificuldade, às vezes até de engolir, porque às vezes vai dando aquela queimação que é ruim. E assim, e acontece até alguns casos graves, né? Que a pessoa no refluxo pode ter até como se fosse assim, está tendo infarto, né? Uma dor tão grande no peito que às vezes até confunde quando vai num pronto-socorro, né? Porque a dor às vezes é muito grande e a pessoa às vezes sente como se fosse uma bola na garganta, né? Pessoas às vezes que tem rouquidão, né, que vivem roucas, né? Já peguei outro dia no consultório um paciente que falou, a vida toda eu sempre tenho essa voz rouca, né? E aí, quando a gente foi pedir um exame, ele realmente tinha um refluxo. E depois tratou, melhorou isso, né? Aquelas tosses secas, né? Principalmente quando a pessoa acorda de manhã, um pigarro, né? Fica lá, a pessoa vai num pneumologista, né? Um médico do pulmão vai, não resolve. E muitas vezes são gotículas que caem ali do ácido e isso vai prejudicando o dia todo, né, então, da pessoa. A pessoa às vezes não consegue nem falar, então é uma coisa assim muito constrangedora, muito comum, mais que a gente imagina. Muito bem, então a doutora está trazendo para nós aqui alguns sintomas, né, o que é a doença do refluxo, os sintomas, quais são as pessoas que podem, né, estar mais propensas a ter essa enfermidade, essa doença, e trazemos isso com muita propriedade, né, e é importante que nós conheçamos esses sintomas, porque às vezes a pessoa está em casa, ela está tendo esse sintoma e não consegue perceber. Então, lógico, procurar, né, um profissional da área da saúde para que possa ser acompanhada, porque se, no caso, pode se prevenir, né, e até evitar que venha a ter essa doença. Claro que a válvula, uma vez que a pessoa detecta esses sintomas, ela pode até já começar a prevenir. Tem um método, algum sintoma, ela vai procurar o profissional, vai orientar que ela possa evitar que venha a ter essa doença do refluxo? Sim, se você já apresenta esses sintomas, principalmente que é muito mais comum, queimação, né, que a pessoa já começa a ver que está tendo, começa a observar alguns alimentos, né, que às vezes aquele alimento específico para a pessoa pode acontecer isso, eu sinto isso sempre quando eu como aquilo, né? Se a pessoa está acima do peso, precisa emagrecer, senão fica difícil tratar o refluxo, né? Eu acho que você tem que ter uma mudança de estilo de vida, né? Fazer atividade física, tem trabalhos inclusive mostrando que a prática de 30 minutos de atividade física acaba melhorando a parte do refluxo, não ficar comendo muito, né? Então assim, eu vou comer, eu vou empaturrar, né? Então come bastante, comer menos quantidade e fracionar, dividir essas refeições mais vezes, né? Não comer muito próximo quando vai dormir, né? A gente sempre fala 2 a 3 horas antes de dormir, você tem que se alimentar para justamente não ficar tendo essas consequências, são prevenções. Perfeito, a doutora Valéria está nos ajudando e tem a interação sua, você que está nos acompanhando e pode interagir conosco através do canal no YouTube, né? Você manda a sua mensagem, a sua pergunta, a sua dúvida e com certeza a doutora vai nos ajudar. A Luísa, ela disse, se não for tratado o refluxo, pode afetar as cordas vocais e a voz? Um pouco daquilo que a senhora estava dizendo para nós, né? Sim, pode, porque na verdade, principalmente quando você deita, o ácido ele sai do estômago, ele percorre o nosso tubo todinho, que é o esôfago, e vai aparecer ali nas cordas vocais, na laringe, e isso fica queimando. Nossas cordas vocais não estão acostumadas com acidez. Isso vai prejudicar a voz, sim. Então a pessoa realmente tem que tomar muito cuidado e às vezes um dos sintomas é esse, é uma voz rouca. Também mais uma participação, queremos agradecer a Luísa e agora também a Núbia Manzoni, né? Ela está aqui participando, a participação de vocês sempre é bem-vinda, muito obrigado, né? Eu tenho refluxo, tomo medicamento, mas resolve por algumas horas, depois os sintomas retornam. Por que será isso, doutora? Então, porque aí a pessoa tem que verificar quais são os motivos, né, que realmente, e se está fazendo o tratamento. Alimentação também. Alimentação, tem que ver se está fazendo o tratamento adequado. Tem vários tipos de medicamentos. Será que ela está usando o mais adequado? O tempo também que ela está usando, né? E aí tem que fazer todas essas medidas. Não adianta achar que só remédio vai resolver. Não, você tem que também facilitar, né, também, né? Então, como eu falei, a pessoa vai lá, eu tomei um remedinho, mas depois vou me empaturrar, comer um monte de coisa e tudo. Então, aí fica complicado. E depois nem cirurgia resolve, né, não, depois nem milagre.
Só milagre. Estou falando aqui, doutor, que nós os bastidores estavam conversando, eu fiz, né, a cirurgia da hérnia de ato que fala, né? E assim, os primeiros meses, 3 primeiros meses, a alimentação era sempre, depois era o líquido, depois o pastoso, depois... Então assim, até ficar a alimentação chegar sólida, eu não tive queimação nenhuma. Depois, quando eu voltei a comer a alimentação normal, aí já começou a queimação novamente. Hoje não volta mais, não tem mais aquele, como a gente fala, o refluxo, mas tem a queimação, né? Então, mesmo pós-cirurgia. Aí o médico já indicou. Mas isso é cenas do próximo capítulo, né? Nós vamos falar um pouquinho, continuamos falando sobre a doença do refluxo com a doutora Valéria Goulart, que está aqui conosco, e ela está trazendo para nós, com toda a propriedade, esta realidade. E a hora, eu também sinto isso, de fato, sentia, agora hoje menos, né? Que a hora de dormir pode ser bem incômoda, né, para quem tem esse refluxo. Eu senti isso na pele. Nós vamos ver agora um VT que a produção preparou com as dúvidas mais comuns, né? E a doutora vai nos ajudar a responder. Roda aí o VT. A hora do sono pode ser um verdadeiro pesadelo para quem sofre de refluxo. Mas o que é mito e o que é verdade na hora de dormir? Será que comer antes de dormir pode piorar o quadro? Elevar a cabeça com vários travesseiros pode aliviar a queimação do estômago? E será que dormir do lado esquerdo evita o refluxo? Vamos tirar essas dúvidas com a especialista em estúdio. É com você, doutora. É com a doutora, então temos 3 perguntas sobre a questão da alimentação. A primeira pergunta que nós temos aí, né, o nosso telespectador fez, a produção preparou aí, a primeira é se comer antes de dormir pode piorar esse quadro, né? Com a senhora falar um pouquinho sobre a alimentação, então você se alimenta e vai dormir, vai deitar, obviamente vai causar o refluxo, não é isso? Sim, porque na verdade o nosso corpo precisa fazer digestão, e a digestão da noite sempre é um pouquinho mais lenta, né? Então imagina você comer e já vai dormir. Aquele alimento, ele não vai ser digerido, ele vai estar parado no estômago e com isso o corpo vai produzir os ácidos. Esses ácidos vão subir no esôfago e vai produzir o refluxo. Então a gente sempre recomenda se alimentar, jantar ou a última refeição 2 a 3 horas antes de você dormir e depois evitar de ficar comendo qualquer coisa, porque às vezes a pessoa fica beliscando, comendo um monte de coisa e isso é complicado. Né? E também então, o que vai comer, né? São coisas mais leves, né? A gente sempre abusa, né? Vai logo comer comidas pesadas e vai deitar, é lógico que vai ter dificuldade para a própria digestão e também isso vai piorando ainda mais, né, doutora? Sim, precisa evitar vários alimentos que eles podem realmente piorar, né? Então, por exemplo, você não pode ficar comendo excesso de alimentos com gorduras, né? Que eles realmente podem fazer alguns alimentos que dão fermentação no corpo também. Então, evitar normalmente queijos amarelos, leite integral, carnes vermelhas, que às vezes ela também provoca má digestão, frituras, né? Alimentos muito condimentados, molhos prontos, né? Então tem pessoas às vezes que vou comer uma sobremesa, por exemplo, algumas frutas ácidas, né? Abacaxi, maracujá, até o próprio tomate, pode sentir também um pouco de acidez, né? Então isso aí você vai, menta e hortelã também, por incrível que pareça, hortelã também pode provocar um pouco de acidez, pimentas, né? Tem pessoas que às vezes vai comer, enche o prato com muita pimenta e tudo, isso aí, alimentos muito químicos, condimentados, né? Então isso tudo vai fazer, e principalmente bebidas à base de cafeína, né? Então o café, além de tudo, ele vai fazer, na cafeína, ela relaxa esse músculozinho, o esfíncter, né? Então assim, por exemplo, evitar o chá verde, chá mate, o próprio café, o chocolate, né? E refrigerantes e qualquer bebida com gás também, isso também prejudica. Então é muito bom perceber a questão da alimentação, o tipo de alimentação e, sobretudo, na hora que vai dormir. Então, essa é a primeira resposta, a doutora nos ajudou a compreender o tipo de alimentação e a hora, né? Sempre o cuidado com a alimentação. Também, a outra pergunta que saiu aí no nosso VT, essa é muito clássica, né? Que todo mundo fala, então eu tenho refluxo, vou lá, aumento o travesseiro, eu levo a cama. Eu lembro que alguém colocava assim embaixo da cama, sabe? Alguém lá no seminário, desde o tempo do seminarista, colocava a cama, o pessoal chegava em casa, você dorme sentado, né? O pessoal falava lá em casa, chegava no seminário, os meninos iam em casa, lá no quarto do seminarista Kleber Leandro, e falava, mas o que acontece? Que a cama dele está levantada, você dorme sentado. Até hoje, eu deixo um pouquinho bem mais elevada, né?
Então, assim, colocar vários travesseiros ou elevar a cama, isso ajuda? É indicado ou é simplesmente mito? Como que... Tem até você vai nas lojas, até compra um travesseiro indicado para você ficar, ou até quase como uma poltrona, né? Um travesseiro anti-refluxo. Tem vários tipos de travesseiros anti-refluxo. Tem que tomar cuidado se você for colocar o seu próprio travesseiro, porque às vezes pode dar dor no pescoço, cervicalgia, né? Porque às vezes você vai ficar só com o pescoço levantado e aí o ácido já queimou principalmente a porção lá final do esôfago, né? Então a gente sempre fala, você tem refluxo, você pode levantar a sua cabeceira, ficar ela mais alta de 10 a 15 centímetros, né? Que aí a cama vai ficar virada como um todo. Ou o próprio travesseiro anti-refluxo que você deita desde a parte de cima, não só o pescoço, né? Isso também pode facilitar. Porque resolve um lado e prejudica o outro. Aí depois a pessoa chega lá já com torcicola e não vai adiantar nada, né? A coluna toda... Lá em Minas, né? Sou lá de Minas, lá o pessoal colocava até tijolo, né? Entendeu? Lá no pé da cama. Também então, porque é uma forma... Colocava tijolo. Eu já colocava... Uma vez a gente pegava os livros, a gente acabava de ler o livro, colocava embaixo da cama para tentar levantar. Mas é assim, embaixo do colchão para tentar levantar. Então essa questão ajuda para não voltar, mas tem que tomar cuidado com os... Sim, é uma medida que vai ajudar o próprio ácido não ficar voltando. Tá bom. E agora a terceira pergunta do nosso VT é se dormir de lado, né, do lado esquerdo, evita o refluxo? Tem essa questão do lado esquerdo, do lado direito, ou isso não influencia nada? Sim, isso é interessante porque, assim, quando a gente come, a comida vem para cá e ela vai uma partezinha do lado direito, né? Então, a própria saída, né, do esvaziamento do estômago, né? Então, quando você deita à esquerda, isso acaba impedindo a saída do suco gástrico, que é o ácido do estômago. Então, realmente, você dormir do lado esquerdo, para quem tem refluxo, é uma saída muito boa. Que bom. Então, olha, essas 3 perguntas aí já pode te ajudar um pouco nessa realidade. Mas nós temos também, dentro dessa realidade, a participação dos nossos internautas, né, através do nosso canal. E nós falamos de alimentação, de cuidado, mas também tem a questão, o Giovanni, ele traz uma questão interessante. Giovanni, obrigado pela sua participação. Ele diz, a ansiedade pode ser uma causa agravante para o refluxo? A questão emocional, a ansiedade e toda a agitação do dia, essa correria que nós temos, o trabalho e as preocupações, a ansiedade, será que isso ajuda, doutora? Não, ajuda sim, porque na verdade a pessoa quando... Prejudica, né? A pessoa acaba ajudando, tendo mais refluxo quando a pessoa é ansiosa, né? Ela vai produzir mais ácido, né? Vai liberar mais adrenalina, uma produção mais de ácido no estômago e quanto mais ácido, mais a chance de você ter o refluxo, né? E alguns medicamentos, até ansiolíticos, pode provocar também refluxo. Né? Pode aumentar o próprio ansiolítico, alguns medicamentos, né? Então, existem alguns anti-inflamatórios, alguns remédios antihistamínicos que são usados até para alergias, né? Então, vários medicamentos você tem que sempre consultar quando você for com o seu médico falar sobre tudo. Isso é interessante, eu não sabia. Sim. Porque a gente pensa assim, tomo ansiolítico, vou ficar mais calminho, vai acalmar a ansiedade, vai diminuir o refluxo e aí acaba prejudicando e aumentando ainda mais o refluxo. Pode piorar. Nossa. Então, fica atento, viu? Você que está em casa, pensa, vou tomar um ansiolítico, vou ficar mais... Então, o Giovanni estava lá falando sobre ansiedade, as questões emocionais, né? Pode fazer com que aumente o refluxo, mas não vai fazer por outro caminho, né? Você vai para o caminho mais fácil e acaba prejudicando, né? Então, tentar fazer durante toda a semana. Acho que essa é a realidade importante do nosso programa Bendita Hora, que é poder trabalhar o ser humano num todo, desde a criança, o idoso, né, trazer a informação com qualidade e analisando todo o ser humano como integral, né? Então a questão emocional é importante. E olha onde vai chegar, na questão do refluxo. Então, falamos sobre ansiedade, né? Nós continuamos com a participação dos nossos internautas através do canal do YouTube. Você pode entrar aí, participar, deixar suas perguntas, fazer, né, sua interação conosco. Temos a Emily, né? O Emily diz a pergunta: casos prolongados do refluxo pode gerar sangramento nas gengivas? Esse é um caso bem extremo, mas pode acontecer sim, porque o ácido, né? Então, ele vai machucando tudo, né? Inclusive, a pessoa pode ter até sangramento no esôfago, né? Imagina sempre as células do nosso esôfago, elas não são específicas para aguentar nem da boca. É diferente o ácido que a gente produz aqui na saliva do ácido que a gente produz no estômago. E isso aí vai fazendo ulcerações e machucados, podendo dar sangramento. Inclusive, dá até uma coisa que é conhecida de esôfago de Barré,
que as células acabam alterando, como se ela parecesse a célula do esôfago, como se fosse do intestino. Isso pode aumentar a chance de ter câncer, né, do esôfago. Então tem que tomar um cuidado muito grande, por isso que a pessoa, a partir do momento que ela desconfia ou que não está se sentindo bem, procura um profissional médico da sua confiança e com isso tem que tratar, porque de repente uma coisa que fica crônica acaba virando até um tumor, alguma coisa mais séria. Já que a Emily falava sobre a questão do sangramento nas gengivas, o próprio refluxo pode causar a questão do mau hálito? Sim, sim. Acontece muito, inclusive, né? A gente conhece pessoas que têm mau hálito, né? E quando for ver, a pessoa tinha refluxo, né? Então, e aí melhorando o refluxo, acabou o mau hálito, né? Então a pessoa vive, né, com sprayzinho, com um monte de coisas, né? Então, às vezes, até uma gastrite também. Que na origem da doença, sim, né? Não adianta claro. ficar só resolvendo. Vamos lá, Rosana Afonso, né? Ela diz lá sobre o café descafeinado, né? Nós sabemos que muitas vezes o café é o grande vilão dessa questão da queimação, né? Então a pessoa, vou optar pelo café descafeinado. Será que isso ameniza ou é prejudicial da mesma forma como nós falávamos antes de dormir, de evitar o café, essas questões todas, né? A gente sempre fala assim, que mesmo sendo descafeinado, tem outras propriedades do café que eles podem ser estimulantes, tá? Mas a gente recomenda tomar no máximo 3 xícaras pequenininhas de café por dia, 3 no máximo. E também não é recomendável nem antes de dormir o café, né? Até umas 5 horas da tarde no máximo, o ideal seria até 4. 5 horas? Porque a cafeína, ela atrapalha o sono também, né? Presta atenção. Então, assim, a pessoa às vezes, vou jantar e tomar um cafezinho lá, nada recomendável, porque vai estimular, não só atrapalhar o sono, mas também, e o próprio refluxo também. O refluxo, ele pode dar a apneia do sono, né? Então, quando a pessoa tem, né, nossa, aquela falta, né, a respiração terrível. Então, o refluxo, ele causa um monte de outras doenças. Olha aí, gente, esse assunto, eu tenho certeza que surgem muitas dúvidas, né? Tem os mitos, mas é importante o cuidado, né? Então, já vimos a causa, vimos toda essa questão, né, dos sintomas, como evitar, quais são os alimentos que devemos evitar. A doutora está trazendo para nós aí com muita... acho tranquilamente dizendo para você que está em casa. Então você vai interagindo com a gente e temos mais participação também dos nossos internautas, pessoal que está acompanhando pelo nosso canal no YouTube. Elaine Costa Flores. Boa tarde, minha querida. Obrigado pela sua participação, viu? Ela diz, usar limão na salada ataca o refluxo? Eu já ouvi essa fala do limão, que o limão não é ácido, que a laranja que é, e será que isso ataca? Qual dos dois que é pior, a laranja ou o limão? Os dois não prestam para nada. Bom, o limão, ele tem algumas propriedades que, assim, quando você, né, ingere o limão, ele tem uma função e até torna-se até na fase básica, né? Então, de ácido, ele se torna básico. Tem pessoas que, às vezes, tomando até água com limão, melhora o próprio refluxo, né? Então, você sempre tem que observar, se você vai tomar... Toma aguinha com limão, melhora o refluxo? Sim, sim. Se a pessoa pode colocar num copo d'água, até no máximo uma colherzinha de sopa de limão e observar, tem pessoas que melhoram o refluxo porque ele se torna mais ácido, menos ácido, tornando mais alcalino. Então, assim, mas se você observar que piorou, eu acho que é tudo, e depende de cada pessoa tem uma particularidade, né? Tem pessoas, às vezes, que vai ter mais refluxo, às vezes, com um alimento e que outra não tem, né? Então, existe muito isso, que às vezes seu corpo também pode ter diversas intolerâncias alimentares, que essa intolerância manifesta do aumento de acidez no estômago. Então, seu corpo já fala, isso aqui não dá, para mim não desce bem. Acho que cada pessoa deve perceber o alimento. Por exemplo, no meu caso, a melancia, o pepino, né, o melão. Né? A pessoa fala assim, mas melão, pessoas que têm a doença do refluxo fazem o uso do melão, da melancia, do pepino de maneira tranquila. Se eu comer um pedacinho, uma fatia ou automática, desencostou lá no pepino, eu já fico lembrando do gosto do pepino já 3 dias. Então, acho que ele deve ser bom para a memória, né? Porque a gente lembra dele 3 dias. Eu fico lembrando da melancia, eu adoro melancia. Se eu comer melancia, eu gosto muito de melancia. Se eu comer melancia, eu fico lembrando dela 3 dias. Então, o pepino é a mesma coisa e esses alimentos, melão também não faço uso. Então, eu já descobri, ao longo, no caminho, eu falei, o pessoal fala assim, mas não tem nada a ver. Às vezes as pessoas falam assim, não tem nada a ver com refluxo. Mas eu falei, não posso. Então, se eu já sei que para mim faz mal, eu já vejo na mesa, a pessoa serve, padre, tem um melãozinho para o senhor aqui. Eu falo assim, me desculpa, mas eu
prefiro, ou se tem outra coisa eu vou, se não, nem faço uso, porque já sei que vai fazer mal, né? E às vezes tem pessoas com cebola também, com alho, né? Então eu sempre falo, olha, você teve uma azia, porque a azia, a próprio refluxo, ele pode acontecer minutos depois, horas depois, mas você começa a notar o que eu comi, né? Aí você começa a sempre ver na lista, pô, esse alimento toda vez que eu tive um refluxo, aí você fala, tô de olho em você, porque você aqui está me prejudicando. Eu acho que é importante isso, a pessoa começar a observar, ela prestar atenção, né? Isso é o grande pulo do gato. Que bom, olha, agora nós vamos falar, antes, ainda eu sei que teria muito mais assunto eu queria só falar um pouquinho sobre o tratamento e se alguns casos, no caso, né, se leva à cirurgia. Nós vamos já encerrar, porque o assunto é bom, mas eu sei que nós temos aqui o horário um pouco reduzido, sobre a questão do tratamento e o porquê que alguns casos chega a ir à cirurgia. Eu passei por isso, mas é bom que a senhora explique para os nossos telespectadores, né, qual é o tratamento mais indicado. Claro que, sem dúvida, é procurar um profissional, mas o que, de modo geral, é o tratamento e por que alguns casos chega até ir para a cirurgia, né? Sim, o tratamento básico é você mudar o seu estilo de vida, portanto, como a gente falou, fazer atividade física, começar a observar os alimentos, ter uma alimentação. Pensaram que ia para medicação, doutora. Eles pensaram que ia para medicação. Não. O tratamento é atividade física. Sim, é mudança do estilo de vida. Sim, olha aí. A alimentação é fundamental. Para você ter uma ideia, lá na universidade, eles fizeram até vários tipos de comparações, né? Eles fizeram lá no Hospital Phelps, lá em Nova York, nos Estados Unidos, eles fizeram 2 grupos de pessoas, um tomando os medicamentos, fazendo os tratamentos tradicionais, e outro grupo fazendo o uso da dieta mediterrânea, onde você come mais legumes, come mais grãos, peixes, alimentos mais saudáveis. E eles viram que no final as pessoas que fizeram o tratamento tradicional melhoraram 57%, maravilha. Mas quem fez só a dieta mediterrânea melhorou 62%, só pela alimentação, entendeu? A água alcalina também é interessante. Então, você tem que saber, primeiro, muda seu estilo de vida, emagrece, não deixa ficar aquela barrigona, né? Até gente que usa cintas, né? Cinta fica apertando a barriga, né? Uma calça apertada também, isso pode dar refluxo. Então, você vai modificando isso, alimentação, estou comendo os alimentos mais saudáveis, modifiquei meu estilo de vida. Não melhorou, ainda continuo com refluxo, vou procurar um médico. Aí existe medicamentos, são vários medicamentos que existem. Existem os que antiácido, que eles vão neutralizar o ácido, né? Entendeu? Existem outros que eles realmente vão bloquear a formação do ácido, que é os mais comuns, os óis, né? O meprazol, o lansoprazol, né? Então, esse que todo mundo toma. E existem outros medicamentos também que eles vão fazer várias outras funções no organismo, só que você tem que ver o médico, porque tem que fazer muitas vezes exames, né, uma endoscopia, né, para poder ver que grau que tá, se tem essa modificação. E aí, se não resolver, tratou tudo, fez todo o tratamento tradicional e detectou, né, porque existem vários outros exames, pH-metria, manometria, aí o médico... são terríveis, né, menino? Você tem que, imagina com um caninho, ficar 24 horas ali para ver até a produção de ácido, aí o médico falou, não, realmente, você tem uma hérnia de hiato, você tem outro problema, tem que operar, infelizmente, e muitas vezes não é curativo. Ah, que bom, né, gente? Olha, claro, sempre é bom o cuidado. E nós estamos percebendo que é sempre mudança de alimentação, vemos coisas essenciais para que você mude, tenha qualidade de vida. É isso que nós estamos trazendo aqui no nosso programa. E quero agradecer a doutora, muito obrigado, a senhora que trouxe aí de maneira tranquila. Acho que você em casa pôde perceber isso. Nós temos aqui, acho que os contatos da doutora, né? Doutora Valéria Goulart. Temos aqui o contato no Instagram, não é isso? É @doutoradieta, é isso? É escrito Doutora Dieta. Doutora Dieta, aí ó. Você pode seguir a doutora aí e também depois entrar em contato com a senhora. Sim, pode fazer perguntas. Se você tiver alguma dúvida não foi respondida daqui, pode mandar para o nosso Instagram, que a gente fica um prazer muito grande resolver. Sucesso para a senhora, viu? Deus abençoe. Feliz ano novo. Muito obrigada para você. Muito obrigada para você e para todos vocês de casa.